Todo movimento aparentemente simples é a resultante da combinação inteligente de diversos movimentos parciais. A exatidão de um movimento está em relação direta com a mecânica a ser empregada. E tudo isso se conecta com a concepção mental a priori, quer dizer, com a representação mental de dito movimento. O verdadeiro estudo se realiza com pouco tempo e grande concentração mental. Deve-se buscar o máximo resultado com o mínimo esforço. As frases, comumente repetidas e citadas quando se fala de técnica de violão, são máximas extraídas da obra Paciente e Consciente, construída passo a passo, com alta energia investigativa e mente de cientista, por um nome central do violão latino-americano. Nascido no Uruguai, ele foi violonista, compositor, professor e estudioso das complexas relações entre músculos, dedos, cordas e movimentos sonoros. Seu nome? Abel Carlevaro. Mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Suas sugestões de temas para vídeos futuros são muito bem-vindas. Aliás, a ideia deste vídeo partiu de sugestões deixadas aqui no canal e nas páginas de nossas redes sociais. Filho de um médico e de uma pianista amadora, Abel Carlevaro nasceu em Montevidéu, Uruguai, em 16 de dezembro de 1916. Estudou violão desde os 7 anos, mas chegou a cursar 2 anos de agronomia antes de se dedicar totalmente à carreira de violonista, compositor, professor e pesquisador. Quando em 1937 o concertista espanhol André Segovia chegou a Montevidéu para lá viver com sua segunda esposa, a pianista espanhola Paquita Madriguera, escapando da Guerra Civil Espanhola e em seguida da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma colaboração entre ele e Carlevaro que seria contínua durante os quase 10 anos em que Segovia viveu no Uruguai. O concerto de Carlevaro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1943, na presença de Villa-Lobos, é em geral tido como a estreia dos prelúdios número 3 e número 4 do compositor carioca. Carlevaro havia conhecido Villa-Lobos antes, em 1940, em Montevidéu, em um recital em que havia apresentado o Choros número 1 de Villa-Lobos, em que Villa e Segovia assistiram juntos. Mas o violonista e pesquisador uruguaio Alfredo Escande, autor da principal biografia de Carlevaro, Abel Carlevaro, Um Mundo Novo em La Guitarra, trabalho de grande fôlego publicado em 2012, ao qual recorremos em variados momentos ao preparar este vídeo, 10 anos antes, em artigo de 2002, havia comprovado que 1 ano e meio antes da apresentação de Carlevaro no Rio de Janeiro, no dia 4 de junho de 1942, um outro importante violonista uruguaio, Julio Martínez Oyaguren, apresentou ambos os prelúdios de Villa-Lobos, números 3 e 4, no auditório do Sodre, em Montevidéu. Fato que foi recentemente discutido por Roberto Garcia em trabalho de conclusão do curso de especialização em violão, pedagogia e performance da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Não obstante esse fato, Carlevaro trabalhou diretamente com Villa-Lobos e seguiria sendo um dos grandes divulgadores e estudiosos de sua obra ao longo das décadas seguintes. Ele iria gravar o prelúdio número 3 em 1959, 4 anos após a gravação do próprio Segovia. Outra obra de Villa-Lobos, da qual foi um dos grandes divulgadores, é o Estudo número 10, também gravado por ele no mesmo LP lançado em 1960. Nos anos 1980, dedicou ao compositor carioca os volumes 2 e 3 de sua série de masterclasses, respectivamente dedicados aos 5 prelúdios e aos 12 estudos, um luxuoso auxílio à performance dessas obras. Na mesma turnê brasileira de 1943-44, em que havia se apresentado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com obras de Villa-Lobos, Carlevaro também se apresentou em Pelotas, Porto Alegre, Petrópolis, Belo Horizonte e São Paulo, onde teve contato com Camargo Guarnieri, que lhe dedicaria em breve o Ponteio, obra de 1944, a primeira composição para violão do compositor paulista. Carlevaro igualmente conheceu pessoalmente Manuel Ponce, quando este foi a Montevidéu para a estreia do Concerto del Sur, interpretado por Segovia em 1941. Tocou para ele as variações e fugas sobre folies de Espanha e seguiu, desde então, em suas futuras performances e gravações, a recomendação direta do compositor mexicano para tocar apenas 14 variações específicas extraídas do total de 20.
Carlevaro faria seus primeiros concertos na Europa em uma turnê realizada ao longo de 1948 a 1950. E desde o retorno ao Uruguai e até o final de sua vida, jamais cessaria de viajar para concertos, estreias de composições e cada vez mais, à medida que seus estudos de técnica violonística se tornavam mais conhecidos, para dar aulas, cursos e palestras. Em 1959, tornou-se professor do Conservatório Nacional de Montevidéu e, a partir de 1969, passa a frequentar os seminários de violão em Porto Alegre. Ao longo dos anos 70, cresce exponencialmente o número de alunos internacionais que passam a procurá-lo para estudar. Em 1975, o concurso de violão da Rádio France, o mais importante do mundo àquela altura, traz como finalistas 4 violonistas, 2 uruguaios, Eduardo Fernandes e Baltazar Benítez, e 2 argentinos, Roberto Alcel e Miguel Girolet, todos os 4 discípulos de Carlevaro. Em 1984, na Alemanha, apresentou-se pela primeira vez com um instrumento especial, modelo Carlevaro, desenvolvido junto ao luthier espanhol Manuel Contreras. Carlevaro compôs um grande número de obras, entre as quais os 5 prelúdios americanos, clássicos do repertório latino-americano, escritos entre 1957 e 1963. O número 1, Evocación, número 2, Scherzino, número 3, Campo, número 4, Ronda e número 5, Tamboriles. Em suas peças dos anos 60 estão Aires de Malambo, Aires de Vidalita e Milonga Oriental, todas de 1964. Outras obras importantes para violão solo são a ambiciosa Sonata Cronomias, de 1971, a Suite de Antigas Danças Espanholas, de 1974, os 5 estudos em homenagem a Villa-Lobos, 1970 a 87, e os 20 microestudos publicados entre 1992 e ano 2000. Há também concertos para violão e orquestra, com destaques para o Concerto del Plata, estreado em 1973, e o Concerto para Guitarra e Orquestra número 3, encomenda da Chamber Orchestra de São Francisco, estreado em 1989. Carlevaro também escreveu Aranguai, uma obra importante para 2 violões, publicada em 1987, e obras de câmara. Publicados entre 1967 e 1975, seus 4 cadernos da série didática trouxeram novos conceitos para a técnica do violão. O caderno número 1, dedicado a escalas diatônicas, o número 2, a técnica de mão direita, e os número 3 e número 4, a técnica da mão esquerda. Os cadernos de exercícios seriam complementados pelo livro Escuela de Guitarra, Exposición de Teoria Instrumental, de 1979, publicado em espanhol e logo traduzido para o inglês, francês, japonês e alemão. O objetivo deste vídeo não é trabalhar em detalhe a técnica de Carlevaro, que seria mais oportuno em um curso de maior duração. Apenas é possível aqui apresentar seus tópicos, preocupações centrais e um pouco de sua terminologia. Ele parte de um cuidadoso estudo sobre a posição e estabilidade do instrumento, elencando o uso da perna esquerda, perna direita, braço direito, mão esquerda e o lado direito do corpo, o que ele chama de ponto neutro ou passivo. Ao estudar a mão esquerda, Carlevaro explicita as apresentações longitudinal e transversal da mão. Mostra questões de âmbito, isto é, diferentes distâncias entre os dedos na apresentação longitudinal, conforme a posição na escala, e fala de distensões e contrações. Trata também dos traslados longitudinais de mão esquerda, a saber, a substituição em que um novo dedo passa a ocupar o mesmo espaço, isto é, a mesma casa, o
deslocamento, desplazamento em espanhol, em que o mesmo dedo, como referência, viaja para uma outra casa próxima ou distante. E, enfim, a mudança de posição por salto, na qual nem a casa, lugar, nem o dedo são mantidos. Carlevalho também divide a escala do violão em 3 setores. Posições 1 a 9 é o primeiro setor, as posições 10, 11 e 12 o segundo e, a partir da 11ª posição, o terceiro setor. Ele também comenta as complexidades no uso da mão direita, falando dos traslados em que o braço se move paralelamente ao tampo, mantendo o ponto de apoio, em movimentos da própria mão e também em movimentos em que o braço abandona circunstancialmente o seu ponto de apoio. Fala sobre os diferentes toques de polegar, como com unha, com gema, com apoio, sem apoio, e os efeitos que ele diferencia de pizzicato e surdina. Mostra a importância da velocidade do toque da mão direita. Abre aspas, se a fricção com uma ação lenta do dedo for de 1/3 de segundo, seguramente ouviremos ruído como consequência. Fecha aspas. Enfim, comenta os toques de indicador médio anular, livres, sem fixação, com fixação da última falange, articulação do dedo com a mão e participação ativa da mão. Trata também de diferenciação de vozes, isto é, diferentes pesos na atuação conjunta dos dedos. Um importante capítulo de sua escola técnica é dedicado também a estudar apagadores, ou abafadores, como também chamamos, e vibratos, que ele classifica em apagadores diretos, feitos pelo próprio dedo que tocou, apagadores indiretos, por outro dedo de mão direita ou mão esquerda. Ele introduz também o interessante conceito de apagadores de precaução e trata dos vibratos longitudinal e transversal. O conteúdo de seus cadernos de exercícios pode ser assim resumido. O caderno número 1 é dedicado a escalas diatônicas maiores e menores melódicas, seguindo, sempre pelos relativos, seguindo também o círculo das quintas. O caderno número 2 foca a técnica de mão direita, com destaque para os exercícios de arpejos e notas repetidas. O caderno número 3 trabalha a técnica de mão esquerda, principalmente os já mencionados traslados por substituição, deslocamento e salto. E, enfim, o caderno número 4 traz a conclusão da técnica de mão esquerda, com destaque para ligados ascendentes e descendentes, trilos e exercícios de traslados longitudinais, distensão e contração, com todas as combinações de separação entre dedos, além dos excelentes exercícios com dedos fixos. Claro, repetimos, cada item desses mereceria um vídeo específico. Nossa intenção neste aqui é apenas oferecer uma visão de conjunto da escola carlevariana em relação ao contexto de sua carreira de intérprete e compositor. Para terminar, uma breve história. Eu pessoalmente tive apenas 3 breves contatos com Carlevaro nos anos 90, em sua última década de vida. A primeira vez que pude apreciar uma palestra dele foi em Assunción, no Paraguai, em 1994, no festival dedicado a Agustín Barrios, que teve a presença de John Williams. Eu havia sido um dos fundadores do quarteto de violões Quaternália no ano anterior e o grupo ainda estava no início. Lembro de termos dado uma gravação caseira em fita cassete de nosso trabalho para ele. Em 1996, o quarteto já havia gravado 2 CDs e já como grupo profissional se apresentou como convidado no Teatro Solís de Montevidéu, no próprio festival em homenagem a Abel Carlevaro, no qual compareceu também Léo Brauer. Nessa altura ele nos viu tocar ao vivo e pudemos oferecer também o nosso primeiro CD que já havia sido lançado. Tomamos coragem e perguntamos se ele poderia escrever livremente algumas palavras sobre o quarteto, tendo em vista a apresentação ao vivo que ele vira, o CD ou ambos. Acreditamos que isso poderia ajudar muito o grupo no início da carreira. Ele respondeu educadamente que sim, sempre muito formal. Mas nós voltamos a São Paulo no dia seguinte e não tínhamos nenhum contato pessoal do maestro e nem nos atrevíamos a pedir isso a alguém. Pois bem, um ano depois, em 1997, Carlevaro veio a São Paulo
participou no Festival Internacional de Violão no Sesc Consolação. Deu masterclasses, fez um belíssimo recital, para o qual escrevi uma crítica publicada no periódico Violão Intercâmbio, dirigido por Gilson Antunes, Terezinha Prada e Ricardo Marui. Um de meus alunos foi selecionado para tocar na masterclass e lá estava eu assistindo o evento no Sesc. Num dos intervalos ele perguntou: há alguém aqui que poderia entregar uma mensagem ao quarteto Quaternália? Surpreso, fui até o palco e ele me entregou com grande formalidade uma tira de papel com texto escrito à mão, assinado. Mais do que ter aberto alguma porta ou dizer algo do trabalho de um jovem grupo de câmara, o episódio ocorrido um ano após nosso pedido, lembrando sem qualquer contato entre nós feito durante esse tempo, revela características sobre o próprio Carlevaro. Qualidades como atenção, organização, seriedade, valorização dos pequenos gestos e uma extraordinária generosidade. Carlevaro morreu em Berlim, na Alemanha, em 17 de julho de 2001, 4 dias antes de iniciar o 9º seminário de violão na cidade de Elbach, onde atuava anualmente desde 1993.